7h27, estamos de volta com o T-News. Conosco Antônio Laroca Neto. Bom dia, Laroca. Bom dia, Marelli. Bom dia, Clarkson. Bom dia, doutor Setembrino. Também, doutor Setembrino, bom dia. Bom dia, Marelli. Bom dia aos companheiros de mesa e bom dia aos ouvintes da Rádio T. E hoje está nos estúdios aqui da Rádio T o deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, Requião Filho, do PMDB. Bom dia, deputado. Bom dia aos amigos que nos ouvem. Bom dia, Marelli. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Deputado, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho que o senhor iniciou recentemente como líder da oposição na Assembleia e já destacar também as CPIs que a oposição tenta abrir para investigar a suposta corrupção na Receita Estadual envolvendo o governador Beto Richa e também a CPI da Quadro Negro envolvendo desvios na educação. O trabalho de oposição hoje no Paraná é um trabalho muito exigente. Nós temos um governo que não lê o que manda para a Assembleia. Então nós temos que ler tudo que chega do governo, reler e procurar os erros, e quase sempre encontramos erros e uma vontade oculta nos projetos. A justificativa diz uma coisa e na prática o projeto faz outra. E as CPIs é sempre uma guerra, porque o governo tem a maioria na Assembleia, tem uma bancada bem comportadinha, bem adestrada, e conseguir as assinaturas para investigar o governo nesses desvios tem sido um périplo, tem sido uma batalha diária. Agora, deputado, em relação às contas do governo estadual, diz o governo estadual e o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, fala que as contas estão em dia, que está no azul. Como que a oposição vê e se realmente essas contas estão em dia no estado do Paraná? Na verdade, nem a oposição nem o Tribunal de Contas veem essas contas no azul, porque eles não nos fornecem os dados. Os números do Paraná são guardados a 7 chaves numa gaveta onde só o Mauro Ricardo tem acesso. Eu tenho certeza que a arrecadação do Estado aumentou, mas eu garanto para você que aumentou muito mais os gastos, aumentaram muito mais os gastos. Então essa história de que o Paraná está no azul, que agora está bem, que agora tem dinheiro, não se reflete na realidade. As estradas continuam abandonadas, as obras continuam paradas e os investimentos, quase sempre quando há, vêm de recursos do governo federal repassados ao governo do Estado. Deputado, foi proposto a abertura de 2 CPI. A Publicano, que investiga a Receita Estadual, e a segunda Quadro Negro. Eu pergunto por que essa diferença do número de assinaturas? 16 assinaturas já foram obtidas para Publicano. Dá a impressão, para quem está de fora, que a Assembleia não tem tanto interesse na Quadro Negro. E por que isso? Por que está acontecendo isso? O interesse, os deputados não querem investigar, até para tirar o seu nome, de repente, do processo investigativo, mostrar que não tem nada a temer com relação ao processo de investigação? Olha, a Publicana é uma CPI com mais tempo de coleta de assinaturas, e a Quadro Negro é uma CPI mais nova. Mas a Publicana nós chamamos de CPI da corrupção, porque é tão bagunçado o esquema na Receita e as delações envolvem tanta gente que fica caracterizado que era um esquema de corrupção muito forte. A Quadro Negro envolve aquelas escolas que foram construídas, que não foram construídas e foram pagas com aquela tal valor. Começa ali em Bituruna a história e vem se alastrando para o resto do Paraná. Eu acho que há uma pressão entre os deputados para que não assinem a Quadro Negro, porque tem muita gente dentro da casa que está com medo. E eu acho que não vai conseguir se explicar. Nessa linha que o Laroca perguntou, a volta do Rossoni na Casa Civil tem alguma coisa a ver que, pelo lado da Quadro Negro, dessa empresa que nasceu em Bituruna, estaria aí você plantando a possível segurança em torno dessa situação? Olha, essa possibilidade já foi levantada de que trouxeram o Rossoni de volta para lhe garantir um possível foro privilegiado no TJ, uma vez que teriam um maior controle. Mas eu não acredito que o judiciário seja assim tão submisso ao governo. Eu acho que se o Rossoni estiver envolvido e for investigado, terá que responder no TJ Paraná, no STJ, no TRF. Ele pode escolher o foro, porque se ele for envolvido nisso, ele terá que responder e terá que responder a nós da população. Mas
eu acho que por que o Rossoni veio de volta para o Paraná? Se você juntar 54 deputados da Assembleia, nenhum deles vai conseguir te explicar. Deputado, eu gostaria ainda só de complementar também, além disso, depois, se a Amarelli quiser fazer a pergunta antes, tudo bem. Eu quero fazer sobre segurança pública, pode ser? Só deixa eu aproveitar sobre o Rossoni. A gente vê que o Romanelli, alguns líderes dentro da casa estão descontentes com o Valdir Rossoni assumindo a Casa Civil. Por que há esse descontentamento? Ele foi um mau presidente dentro da Assembleia? Eu não era deputado quando o Rossoni foi presidente, mas eu lembro de um moralismo exacerbado, de uma história de devolvemos dinheiro, um monte de coisas que quando a gente foi ver, na verdade, não eram bem assim. A Assembleia nunca devolveu dinheiro para o Estado do Paraná, aquela moralidade toda na Assembleia não existiu. Então eu acho que os deputados não gostam do Rossoni, porque ele fazia um discurso, jogava a culpa nos deputados, e no final, ao fim e ao cabo, ele não é nem um pouco diferente daqueles que lá estavam. Deputado, na área da segurança pública, é interessante a situação de Ponta Grossa e da região. É uma região com maior índice de homicídio. Ponta Grossa tem mais de um roubo de carro e assalto diariamente, o que é gravíssimo. A cidade vive uma situação delicada. Como é que o senhor está vendo a questão da segurança pública, de modo geral, no estado do Paraná, em especial na região dos Campos Gerais? Eu acho que mentiram para o pessoal do governo. Falaram para eles que resolvia a segurança pública com propaganda na televisão. Mas segurança pública se resolve com condições de trabalho para os policiais, com viaturas em condição de rodagem, com armamento em dia e com inteligência policial. E hoje o que nós temos são policiais com armamentos sem condições de uso, coletes balísticos vencidos, viaturas baixadas e muita promessa e pouco trabalho. Não é culpa dos policiais, é culpa de uma falta de planejamento do governo. Importaram um secretário de Segurança Pública que é policial federal, que vive numa briga com o atual comandante da Polícia Militar. Eles não se entendem e quem paga o preço somos nós. Mas enquanto isso, o governador tem a certeza que a segurança pública do Paraná vai melhorar se ele fizer mais propaganda. E daí a gente fica nisso. Quem precisa de polícia, quem precisa ser atendido, liga no 190 e escuta que infelizmente só tem uma viatura na área, porque todas as outras estão baixadas, ou o policial demora para ir atender uma ocorrência, porque sabe que se tiver troca de tiro, o seu colete está vencido e a sua arma pode não funcionar. No ano passado, a oposição pediu explicações em relação às famosas pedaladas fiscais que teriam sido cometidas também no governo de Beto Richa. A oposição pediu, inclusive, a abertura do processo de impeachment do governador. Nessa semana, o senhor falou novamente sobre isso na tribuna. Também tivemos o Adhemar Traiano, presidente da Assembleia, rebatendo, dizendo que são críticas infundadas. E o senhor chegou a dizer que, se houver abertura do processo de impeachment do governador Beto Richa por pedaladas, o senhor passaria a ser favorável também ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, que até então o senhor não é favorável. Nesse sentido, o senhor acha que tem argumentos suficientes nos dois casos, então, para impeachment? Veja, se pedalada fiscal for motivo de impeachment, são 16 governadores que devem ser cassados no Brasil. Uma coisa é o impeachment da Dilma, que é baseado numa pedalada fiscal igualzinha a que o Beto fez, sendo que o Beto tem agravantes. A pedalada fiscal aqui no Paraná foi feita após o término do ano fiscal. E pior, para tentar esconder o que fizeram, passaram uma lei depois da Assembleia. É nisso que o Traiano se baseia. Não, aqui foi legal, tem uma lei aprovando. Quer dizer, então, que você primeiro comete o erro e depois cria uma regra para justificar. Então, se pedalada fiscal é crime aqui no Paraná, e é crime lá em Brasília. O impeachment em Brasília é baseado somente em pedalada fiscal. Então querem caçar a Dilma por uma pedalada fiscal. Pela pedalada fiscal, não. Mas, se o impeachment fosse baseado em denúncias, em provas de crime da Lava Jato, aí a história é outra. Agora, não dá para querer tirar a Dilma porque nós estamos insatisfeitos com ela, inventando um crime. Então, se é crime em Brasília, é crime aqui no Paraná e em mais 15 estados. O impeachment não é a Lava Jato. A imprensa não explica muito bem isso. São duas coisas diferentes. O pedido de impeachment é baseado numa pedalada fiscal, que a Dilma e 16 governadores cometeram.
deveriam todos ser cassados. Porque não dá para escolher apenas uma pessoa para um crime e depois dizer que todos os outros estão desculpados. Na verdade, a presidente Dilma, aliada ao seu partido, né, que eu faço aqui até uma colocação, o PMDB, me desculpe a expressão, mas eu não quero com isso ofender ninguém, mas é um barregando o poder. Ele quer estar onde está o poder, seja no Paraná, basta ver o que aconteceu com o PMDB e a liderança dos deputados na Assembleia. Veio correndo tudo apoiar o governador. No governo federal não é diferente, ele já está ajustando para assumir um pacto com o PSDB. Então ele quer estar sempre no poder. Eu espero, sinceramente, que o senhor, como um jovem deputado, atuante, um bom deputado na Assembleia, seja livrado desse vírus, dessa mosca que vai em cima dos grandes líderes do PMDB, morder, transmitindo só o interesse pelo poder. Isso que o PMDB, de modo geral, tem demonstrado em todas as eleições que disputa, e não é diferente também na cidade de Ponta Grossa. Olha. Bom, o que eu gostaria de perguntar é com relação ao senhor dizer, não é pedalada, não é crime, a Dilma não pode ser caçada. Uma presidente que se elege com um estelionato eleitoral, que está comprovado o envolvimento junto à Lava Jato. Isso, obviamente, podia complementar o pedido de impeachment, não está complementando. Mas é um crime de responsabilidade, está previsto e eu entendo que não é golpe, pode sim ser cassado e o entendimento não é só meu, de qualquer grande jurista, especialmente dos próprios ministros do STF, mas aí, entre eles aquele do... doutor Setembrino vai ter que entrar com outro pedido. Aí é outro pedido, não pode ser eu sei, mas esse mesmo pedido pode levar à cassação e é legal. Aí teria que ter outro pedido. Não estou falando em outro. Estou falando a pedalada fiscal é crime de responsabilidade. Não importa se outros praticaram. Ela pode sim ser cassada sem nenhum problema. E, aliás, cá entre nós, né, deputado, o melhor para o Brasil seria a Dilma renunciar. Bom, o pedido de pedalada fiscal, nós vamos ter que provar que é crime de responsabilidade. Porque até hoje não foi. Não dá para passar a ser porque o senhor não gosta da Dilma. Quanto ao PMDB, eu acho que o senhor não andou lendo muito jornal ultimamente, porque o PMDB aqui do Paraná expulsou, botou para correr aqueles que ficaram agarrados no saco do governador Beto Richa. Quando saíram os 4 deputados que apoiam o governador, saíram do partido. Deixou para expulsar na última hora, no momento em que eles podiam sair por uma janela legal sem nenhum problema. Todos eles estavam com o processo de expulsão andando, estavam tentando na justiça permanecer no partido, desde o começo do segundo governo Beto Richa. Eu acho que o senhor não leu direito o jornal ou não quis entender. Eu acho que eles saíram sem expulsão nenhuma, não vi processo de expulsão nenhuma. Existe todo o processo de expulsão. Foi julgado e foram expulsos? Em andamento. Foram expulsos? Eles não foram expulsos porque existe um trâmite. Isso é importante. Existe um trâmite e existe um trâmite legal para se expulsar alguém de um partido. Não se pode expulsar numa democracia alguém de um partido porque você simplesmente quer. Eles têm prazo de defesa, eles têm documentos a apresentar e existe todo um trâmite legal. Não é uma bagunça o meu partido. Nós fazemos as coisas como elas devem ser feitas. Agora, a Dilma está comprovado o seu envolvimento na Lava Jato. Se tivesse comprovado o seu envolvimento na Lava Jato, o Moro já tinha pedido a prisão dela. O senhor sabe que ele jamais poderia pedir porque a competência do STF, ela tem foro privilegiado. Mas ela sequer consta como ré. Mas não pode ser ré mesmo. Só pode ser ré se a Suprema Corte assim determinar. O juiz de primeira instância não tem competência para isso. Então o que o senhor falou, já falou errado. O senhor falou que ela está comprovada a sua participação. Está comprovada, mas por que ela não é depende do indiciamento da Suprema Corte, só isso. Então não está comprovado. Para estar como se estivesse comprovado, ela já estaria indiciada. E outra, se a reprovação, se o descontentamento fosse o suficiente, por que o senhor não está gritando aqui para o impeachment do Beto Richa e a renúncia dele? Não é questão de estar gritando, doutor, é questão de pôr os pingos nos is. O senhor com o PMDB quer defender a moralidade, mas está junto ao seu partido a nível nacional, tá? Uma hora desembarca do governo federal, outra hora embarca. Afinal de contas, o PMDB é o quê? Só quer tirar a vantagem, seja no estadual, seja no federal? Eu estou dizendo isso, tem que reconhecer os erros, deputado. Não pode, tem que ser humilde, não pode ser agressivo, a gente tem que admitir que o partido está errado. Mas quem disse que o partido não está errado? Agora, o senhor está dizendo que o seu partido está tudo certo. Não, estou dizendo que aqui no Paraná nós fizemos o nosso trabalho. Aqui no Paraná nós botamos para correr quem não estava querendo. Agora,
Se o PMDB vai ou não desembarcar é uma decisão do diretório. Não é uma decisão minha, não é uma decisão sua. Existe um partido para isso. Agora eu gostaria de ver essa paixão toda pedindo impeachment do Beto Richa. O Beto Richa tem 85% de desaprovação no Paraná, é o campeão de delações, está na lista do Odebrecht, está denunciado na Publicano, tudo indica que está envolvido na Quadro Negro, e eu não vejo aqui essa paixão toda pedindo impeachment do Beto Richa. Isso é porque ele é do PSDB, doutor Setembrino? Olha, eu não sou de nenhum partido político e também não faço parte de conchavos políticos como o senhor faz, por exemplo. Né? Então, é evidente que neste caso aqui do Beto Richa, cabe à Assembleia Legislativa, cabe ao senhor que é deputado articular, falar, não ter medo. O senhor fala do Beto Richa, mas não age com tanto vigor quanto parece como deputado. É natural que o senhor apoie hoje a Dilma, porque seu pai é senador e, evidentemente, o PMDB está envolvido, está no mesmo barco da Dilma. Né? Agora, pense, deputado, não comece a se expor demais, que o senhor pode ter prejuízo pela frente se for candidato a prefeito. Então tome cuidado. E não seja agressivo, seja mais equilibrado. E aproveitando esse assunto também de prefeitura... Olha, nós vamos pedir aqui pro Laroca trazer uma maracujina pro doutor Setembrino. Não, traga pra você, né, meu amigo? Traga pra você. Esse você gosta de tirar sarro dos outros, vai tirar de você, Olha só, são 7 horas e 44 minutos, nós temos um tempo de entrevista e a gente tem que falar também da nossa cidade de Ponta Grossa, porque temos que falar das nossas eleições municipais. Recentemente nós entrevistamos o deputado Requião Filho e ele nos disse que o PMDB poderia, né, apoiar o Aliel Machado se for realmente candidato a prefeito de Ponta Grossa. Eu gostaria de saber se isso ainda continua, se o PMDB ainda continua com esse mesmo discurso de possibilidade de apoiar Aliel Machado. Isso vai ser decidido aqui pelo PMDB de Ponta Grossa, que tem diretório, mas nós temos sim uma simpatia pelo discurso do Aliel aqui para a cidade de Ponta Grossa. Mas cabe aqui ao nosso PMDB local fazer uma convenção e decidir se irá lançar candidato, se irá apoiar e qual candidato irá apoiar. E qual que é o fortalecimento, deputado, em relação ao PMDB no estado do Paraná? É evidente que o PMDB rompeu algumas forças dentro do estado, Orlando Pessutti, o seu pai Requião, e há esse confronto de ideias dentro do estado do Paraná e até mesmo nos municípios, nos diretórios municipais. Consegue fortalecer o PMDB para disputar as prefeituras ou até mesmo para, por exemplo, lançar candidatos próprios ou apoiar, por exemplo, um candidato do gosto do PMDB, como aqui em Ponta Grossa o Leão Machado? Olha, partido que não joga não tem torcida. Time que não joga não tem torcida. A ideia do PMDB é sempre estar na cabeça de chapa. É lançar 399 candidatos a prefeito. E onde isso não for possível, buscar aqueles que estejam mais próximos aos ideais do nosso partido. Eu acho que o PMDB chama-se Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Toda discussão dentro desse partido é salutar. Mas existem algumas coisas que devem dar norte a um partido. No PMDB é o seu estatuto. É um documento que foi feito lá atrás pelo Ulisses Guimarães, chamado Esperança. E esse documento tem que dar o norte dos candidatos do PMDB nesses 399 municípios. Nós temos mais 2 pré-candidatos aqui em Ponta Grossa, no caso o prefeito Marcelo Rangel e também o deputado estadual Márcio Paulic. Haveria possibilidade de apoio a um desses dois? Olha, o Marcelo Rangel é ligado ao Beto Richa. Então não há possibilidade alguma do PMDB apoiar alguém ligado ao Beto Richa. Afinal de contas, é um governo envolvido em todos os escândalos de corrupção que você possa escolher. Agora, o Paulic se diz independente do PDT, Partido Trabalhista. O PDT tem uma história bonita, mas as bandeiras do PDT se aproximam do PMDB. Se forem estas as bandeiras defendidas, dá para se conversar. Deputado, obviamente Curitiba é o grande centro do Paraná, capital do estado, e fala-se muito na sua pré-candidatura a prefeito de Curitiba. Isso pode se tornar realidade ou, de repente, vai se descobrir um candidato diferente dentro do partido, ou mesmo coligar com outro partido? Como é que o PMDB vai se comportar na capital do estado? Na capital do estado, o PMDB terá candidatura própria. O nome vai depender da nossa convenção. O meu nome está à disposição do partido. Não há, por enquanto, outros nomes querendo disputar, mas se tiverem outros nomes, quem irá decidir será a convenção.
Aqui em Ponta Grossa ainda é comissão provisória ou é já o diretório? Aqui é diretório. Diretório. O PMDB tem algum vereador na Câmara, Laroca? Tem Pascoal Adura. Pascoal Adura. Como é que o senhor vê a liderança desse vereador, do Pascoal Adura, que é médico, que já por diversas vezes foi eleito vereador da cidade de Ponta Grossa, no contexto da candidatura a prefeito ou até a vice, com o mesmo, somando aí com o Partido da Rede, com o PT, que apoia o Aliel, como é que o senhor vê essa possibilidade da entrada também do Pascoal Adura na disputa? Ele vai ter que convencer o diretório aqui de Ponta Grossa. Se ele quiser ser candidato pelo PMDB, terá que convencer o diretório. Se alguém quiser o apoio do PMDB, terá que convencer o diretório. Existe uma convenção e é a convenção aqui que decide. O que nós temos é uma resolução estadual que todas as coligações que não tenham o PMDB na cabeça precisam passar pelo diretório para serem aprovadas. Na sua fala, em entrevistas anteriores, o senhor disse que o Aliel se aproxima com um discurso adequado aos interesses do PMDB. Agora, o que você pergunta é, no caso do Otto Cunha, que foi para o PMDB, que já foi prefeito de Ponta Grossa e deputado federal, que é uma grande liderança na cidade, como é que o senhor vê também? Você acha que o discurso do Otto Cunha não se aproxima muito? Eu acho que o Otto tem que tirar o filho dele da prefeitura antes. Deputado, o senhor falou só um pouquinho para falar sobre a Assembleia, sobre essa bancada independente. O senhor disse que tem deputado ali, né? O senhor às vezes costuma que acaba ficando em cima do muro, né? Que realmente não é independente. E esses deputados que se dizem independentes, eles têm uma participação fundamental, principalmente nessa abertura de CPIs, né? São 16 assinaturas e faltam 2 para a CPI da Receita, a outra tem 10. Mas o senhor acha que, de fato, esses deputados são independentes ou a maioria joga para os dois lados? Não, nós temos deputados que realmente são independentes, que jogam de acordo com a sua consciência e não querem ser rotulados. Não quero ser rotulado como oposição, não quero ser rotulado como governista. Isso não me interessa. Eu não sei fazer assim. Eu tenho posicionamento, defendo meu posicionamento, sou a favor e sou contra tudo o que acredito e o que não acredito. Agora, nós temos deputados independentes que têm ajudado e muito a bancada da oposição. Tem votado sempre junto conosco. Deputado, o senhor acha que tem chance para concorrer à Prefeitura de Curitiba? Bom, quem diz que eu tenho chance não sou eu, são as pesquisas. Já saiu alguma pesquisa? Já saíram várias pesquisas, mas a lei eleitoral hoje proíbe a divulgação. Ah, tá oculta. Nós conversamos com o deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Requião Filho, do PMDB. Agradecemos pela entrevista, deputado, e tenha um bom dia. Obrigado, Marélia. Até a próxima.